Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Costumo muitas vezes me perguntar sobre a questão das premonições, se é mediunidade, se é dom mediúnico. Na realidade, tanto um quanto o outro. É claro que é uma característica, mas nem todos têm esse dom. Aqueles que têm o dom e veem com frequência são em verdade videntes. E pode ter a premonição, mas é uma vidência. E aqueles outros que têm momentaneamente alguma premonição, é uma espécie de aviso que, segundo os benfeitores, uma ajuda para se evitar que alguma coisa de ruim venha a ocorrer. Eu me recordo que, trabalhando com um amigo, um senhor, em Cabo Frio, sabedor que eu gostava de estudar as questões espirituais, ele, certa feita, me confessou que, viajando de Cabo Frio para Niterói, ali pela serra, em determinado momento ele sentiu um impulso tão forte, um desejo tão grande de descer do ônibus, que a sensação de que alguma coisa iria acontecer com o ônibus, lá no alto da serra. Então, imediatamente, ele levantou-se, pediu ao motorista para parar e desceu, para espanto do motorista, imaginando que ele tivesse com uma outra necessidade, mas não, ele queria descer mesmo, sair do ônibus. E mais à frente o ônibus realmente sofreu uma batida. E eu perguntei a ele se aconteceu alguma coisa grave com os passageiros. Ele disse que não, tudo normal. Então, por que razão esse tipo de visão, de premonição? É possível que algo de mais grave estivesse para acontecer. E ele talvez tenha sido instrumento justamente para que naquela parada ou com aquela parada evitasse um acidente mais grave que ocorreria se o ônibus chegasse um pouco antes ao local. Estava predestinado a passar por essa experiência, mas inconscientemente ele acabou ajudando para que nada de ruim viesse a ocorrer. Então o fato aconteceu em 1880, relatado no livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira, no volume 1. Havia um embaixador inglês, Lord Dufferin, que estava de férias. Ele era embaixador inglês e atuava na França. Naquele período ele estava de férias na Irlanda, na casa de campo de um amigo, e ali, uma certa noite, ele acordou meio angustiado, uma sensação estranha, perdeu o sono durante a madrugada e resolveu ir até a janela. Mas quando ele chegou até a janela, ele percebeu que passava ali abaixo, pelo jardim, um homem encurvado, transportando uma espécie de caixa semelhante a um caixão. Então ele desceu e foi até lá e perguntou ao homem o que ele levava ali naquele caixão. E o homem, que estava encapuzado, olhando para ele, ele ficou meio que espantado, porque o homem era uma figura muito feia e, de repente, desapareceu, passando por dentro dele próprio. E ele, conversando com um anfitrião no dia seguinte, ele disse que desconhecia aquele fato, que não tinha ninguém com aquela característica por ali. E passaram-se os anos, cerca de 10 anos depois, ele estava em Paris e havia uma reunião programada, para uma reunião diplomática. E quando ele, chegando no local, era um hotel, quando ele ia subir o elevador, a pessoa que estava cuidando dessa parte, o trabalhador que cuidava, o ascensorista, quando ele olhou, ele recuou.
e não subiu, e também não permitiu que seu secretário subisse junto. Porque aquela figura era exatamente a mesma figura com quem ele tinha dialogado lá, ou conversado, falado, perguntado sobre o caixão, lá na Irlanda. Imediatamente se voltou e foi para a portaria, querendo saber quem era aquele homem. Quando o elevador chegou no 5º andar, os cabos se arrebentaram e ele caiu, matando todas as pessoas que estavam dentro do elevador. Esse fato foi anotado pela imprensa francesa, inglesa e também pela Sociedade de Estudos de Psicologia, Sociedade Britânica de Estudos Psíquicos, é o termo mais correto. Então, meus irmãos, 10 anos antes, ele teve a oportunidade de visualizar algo que iria acontecer com ele se ele, porventura, tivesse entrado naquele elevador. Então, a presença dos bons espíritos, benfeitores, sabedores de que não seria aquele o seu momento, a ajuda lhe foi ministrada, permitida, justamente para que ele, no momento exato, tivesse a possibilidade de recuar. Certamente o próprio ascensorista que apareceu para ele não tinha conhecimento desse fato, mas ele particularmente tinha que estar embarcado naquele elevador. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.